Muito bem, irmãos, hoje nós vamos para o Salmo de número 33, Salmo 33. Nós começamos a estudar o livro de Salmos, só por curiosidade, no dia 19/3. Estamos no dia 17/7, aliás, 16/7. É isso. Então, mais um ano por aí a gente conclui o livro de Salmos. Mas é muito bom estudar. Vamos lá então, Salmo de número 33. É um salmo que não temos aqui, como você pode ver no seu título, não tem o autor. Então não há um autor definido para o Salmo de número 33. Mas ele tem como um tema bem percebido aqui. O tema dele é os meios e razões para se louvar a Deus. Esse é o tema que a gente encontra neste salmo. O salmista ele fala muito sobre essa questão da adoração a Deus e por que adorar. Os versos 1 e 2, por exemplo, ele começa assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Então, aqui é um estímulo: exultai, ó justo, no Senhor, se alegre no Senhor, aos retos, aqueles que conhecem a Deus, fica bem louvá-lo, e ele convida a fazer essa celebração. Celebrai o Senhor com instrumentos, todos que naquele contexto eram usados. Então, celebrai ao Senhor com esses instrumentos. E é interessante que ele nos ensina que se deve cantar, compor, né? Exultai aqui, celebrai com harpa. No versículo 3, ele diz: entoai-lhe novo cântico, né? Então, para os salmistas, essa era uma atividade, os sacerdotes que cuidavam dos cânticos, e Davi não era sacerdote, mas ele cuidava dos cânticos também, ele tinha um prazer na música. Algumas igrejas atribuem a questão da música ao grupo que eles chamam dos levitas. Os levitas são que cantam. Isso é um equívoco. Os levitas não cantavam só, os levitas carregavam as tendas, montavam o templo, os levitas faziam muita coisa, inclusive cantavam. Mas não é porque cantavam que eram levita, né? Davi não era levita, mas ele cantava, ele compunha, e certamente muitos outros faziam parte disto. Então, aqui no versículo 3, particularmente, ele exorta que esse cântico de louvor a Deus devia ser feito com arte, com qualidade. Aqui diz o verso 3, entoai novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Duas coisas que deviam acompanhar, então, esse louvor, segundo o salmista. Arte. Tinha que ser alguma coisa bem feita, alguma coisa bem trabalhada. E também com júbilo, com alegria. Dois elementos que devem acompanhar. Eu me lembro que nós tínhamos, quando isso há muitos anos aqui na igreja, ainda era casinha, nós tínhamos aqui um irmão, o Hélio, ele tocava baixo, ele tocava guitarra, e o Hélio era um cara muito exigente. Naquela época, alguém para entrar no louvor e passava ele, era critério dele, nunca ninguém estava apto para cantar no louvor, a tocar, porque ele era exigente, ficava cobrando, e a pessoa ficava saindo meses e meses e meses, e parece que nunca chegava a hora de cantar, de tão exigente que ele era. E às vezes ele usava esse versículo aqui para justificar a exigência dele. Não, olha aqui, tem que tanger, tem que tocar, tem que cantar com arte e com júbilo, ou seja, tem que se aprimorar nisso. Então ele era exigente, né? E aqui o salmista fala, né? Tangei, né? Tocai com arte e com júbilo, né? Deviam ser cânticos que fossem bem tocados, bem executados e também com júbilo. A razão dessa qualidade que ele coloca aqui para louvar a Deus é exposta nos versos a seguir. Por que ele está exigindo isso? Ele está colocando que é dessa forma que deve se louvar a Deus. E aí ele vem aqui tratando sobre isso. Ele começa o verso 4 dizendo assim, ó, por quê? Porque a palavra do Senhor, ou seja, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor.
Então ele vai descrevendo as razões pelas quais isso devia ser feito com muita qualidade. Então a primeira coisa que ele aponta é por causa aqui do caráter de Deus, né? Ele diz aqui, porque a sua palavra, né? Porque a palavra do Senhor é reta, o seu proceder é fiel, o caráter de Deus. Então o caráter de Deus, segundo o salmista, requeria o quê? Qualidade. Não era de qualquer jeito, mas qualidade, né? Nesse louvor, direito, por causa do seu direito, da sua bondade. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da sua bondade. Essa era uma das razões pelas quais ele queria essa qualidade, ele proclama essa qualidade. Outra razão, ele também continua aqui, né? Pelo poder criador de Deus. Os céus, ele continua, os céus por sua palavra, verso 6, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Então, por causa do poder de Deus, então é a Deus que nós estamos adorando. Quem é Deus? Deus é o Criador, é aquele que por sua palavra, tudo foi criado. Pelo sopro da sua boca, vieram os exércitos do céu, ou seja, os astros, as estrelas e tudo mais que existe nos céus, tudo foi feito pelo sopro da sua boca, né? Ele fala aqui também sobre os domínios das águas e tudo mais. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório encerra as grandes vagas. Falando sobre esse domínio que Deus tem sobre tudo, como também como razão, também pelo seu domínio e autoridade sobre os povos, né? O verso 10, por exemplo, diz assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Por quê? Porque Ele é poderoso. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Nos versos 8 e 9, ele exorta, né? Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou, mais uma vez a criação, Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. No domingo nós falamos na nossa aula aqui de escola dominical sobre a criação. Então, a criação, nós entendemos que tudo foi criado por Deus. Como que Deus fez isso? Como que Deus criou tudo isso? Veio da mente de Deus e pela sua ordem, tudo se fez. Ele fala e as coisas aparecem. Ele fala e as coisas acontecem. Então, Deus tem essa autoridade. Então, o salmista, quando ele fala sobre esse louvor e adoração a Deus com qualidade, a razão é por causa da grandeza de Deus, né? Desses atributos de Deus, né? E também aqui nos versos, desses versos em diante, aqui do 19 em diante, ele fala assim, né? Ele diz aqui, porque o Senhor olha dos céus, dá lá o 13 em diante, porque o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Razões para adorar, razões para engrandecer o nosso Deus, né? Ele tem os seus olhos favoráveis naqueles que esperam na sua misericórdia, né? Então nós vemos em tudo isso o salmista, neste salmo, apresentando razões pelas quais Deus deve ser louvado, Deus deve ser engrandecido. As nossas orações, geralmente, quando nós começamos as nossas orações, faz parte dessa exaltação a Deus, né? Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, ele sempre começava assim, Pai Nosso, era um exemplo, um modelo, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, exaltando a Deus, engrandecendo a Deus. Isso deve se fazer presente na nossa vida, no nosso dia a dia, e o salmista defende todas estas coisas, né? Ele diz que os olhos do Senhor estão favoravelmente assim, apontados ou focando aqueles que o temem, aqueles que esperam na sua misericórdia. Então nós vemos aqui no versículo 18, ele fala sobre isso, olha, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Deus está atento, né? Às vezes nós vivemos a vida e parece que Deus não está percebendo o que acontece.
pensamos isso sobre a nossa própria vida, a gente às vezes sofre alguma coisa, a gente pensa, Deus não está nem percebendo isso. Deus não está ligando para isso. Isso é coisa, digamos, menos importante para Deus atentar. Mas aqui diz que os olhos do Senhor estão. Não estão de vez em quando, não é de vez em quando Ele dá uma passada de olhos. Deus está sempre atento àqueles que o temem, àqueles que esperam na sua misericórdia. Então o salmista destaca aqui essa grandeza de Deus. Então é por isso que ele começa o salmo dizendo, exultai, ó justo, no Senhor. Exultem. Por quê? Porque Deus é poderoso, porque Ele é o Criador, porque Ele tem misericórdia, porque os seus olhos estão sobre aqueles que o temem. E diante dessas considerações, né, de toda que o salmista faz aqui acerca de Deus, e por que engrandecê-lo, por que louvá-lo, nos versos 20 a 22, ele faz aqui algumas colocações finais. Então, primeiro, que ele tinha esperança no Senhor, nós deveríamos ter a esperança em Deus. Nossa alma, diz aqui o verso 20, espera no Senhor. Sempre a gente pode esperar em tanta coisa, né? A gente às vezes espera nos homens, a gente às vezes espera nos recursos que nós temos, na capacidade que nós temos de resolver as coisas. Mas aqui ele diz, né? Nossa alma espera no Senhor. A despeito de toda a capacidade, de todo o recurso, é no Senhor que nós temos que esperar, né? Ele fala também que é no Senhor que nós temos a segurança. Nós trancamos a nossa casa e devemos trancar. Mas quem guarda a nossa casa? É a nossa tranca lá? Com certeza não, né? Quem que guarda a nossa vida? Por mais que eu tente me cuidar, eu não consigo. E por isso ele diz aqui, né? Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e nosso escudo. É no Senhor que está a nossa segurança. Por mais que eu tente me proteger com coisas, com pessoas, com algum status, com alguma condição, eu não consigo. E o salmista ele está dizendo, né, que é no Senhor que está que a sua alma espera. Ele tem como auxílio e escudo também o próprio Senhor. Também é no Senhor que ele tem aqui a fonte de alegria. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra. É em Deus. Nós nos alegramos com muitas coisas nessa vida, com muitas coisas trazem alegria para nós. Mas a nossa maior fonte de alegria é Deus. Essa tem que ser a nossa maior fonte de alegria. A gente é inclinado a ter outras coisas, né? Quando os discípulos voltaram lá exultantes, porque eles viram que os demônios se submetiam a eles, voltaram para Jesus na missão dos 70 lá, eles voltam exultantes lá, porque eles viram coisas grandiosas, fantásticas acontecendo. E Jesus falou para eles, não se alegre por isso, mas porque o nome de vocês está rolado no livro da vida. Então, a nossa alegria não está focada em coisas aqui. Tudo que pode nos dar alegria aqui nessa terra é passageiro. Se é uma pessoa, essa pessoa passa. Se a nossa alegria está em alguma situação, as situações mudam. Tudo é passageiro. A minha alegria está na minha saúde, eu sou forte, tenho vigor. Por enquanto você pode ter, mas até quando? Não é para sempre. Somente em Deus é que a gente pode ter, de fato, a nossa alegria. E o salmista apela para essa realidade. Nele o nosso coração se alegra, né? E é nele que também tem a confiança, pois confiamos no seu santo nome. Então a confiança estava em Deus. Nós podemos nos desdobrar, fazer a nossa parte para tudo que envolve a nossa vida. Mas nunca podemos perder de vista que é Deus. A minha família está nas mãos de Deus, não está nas minhas mãos. Eu tenho que fazer todo o possível por ela. Mas quem que vai cuidar de fato da minha família? É Deus. Não sou eu. Meu filho, eu posso ensiná-lo, posso educá-lo, posso fazer toda a minha parte para que ele tenha uma vida segundo a direção que eu quero que tenha.
Mas quem vai dar a palavra final nisso é Deus. Então é em Deus que está tudo que a gente imagina, nossa segurança, nossa confiança, nossa alegria. Por isso que a gente pode perder tudo, pode se afastar de tudo, mas não se afaste de Deus. Não se afaste dos caminhos do Senhor, porque aí sim, eu estou indo para o caminho errado, aí sim eu estou indo para o fim, estou indo para aquilo que é mal. E tem Deus como objeto de confiança. E ele encerra este salmo, né, clamando por misericórdia. Ele encerra aqui no verso 22. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então era em Deus que ele esperava todas as coisas, inclusive por misericórdia. Então por tudo isso é que ele inicia o salmo exaltando a Deus, né? Exultai ao justo no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai-o com harpa, com júbilo, tangei com arte, com alegria. Então, tudo isso por quê? Por todas estas coisas que ele vai dizendo, né? Que o Senhor é o Deus Criador, o Senhor tem domínio sobre os povos, o Senhor tem os olhos fitos naqueles que o temem. Então, por tudo isso, é que nós devemos também, da mesma forma que o salmista, também louvar e engrandecer o nosso Deus em todo o tempo. Muito bem, este é o Salmo de número 33, um salmo que não tem autor, um cântico que está aqui, colocado aqui nessa posição. O Salmo 34, né, já é um salmo que também tem um tema, o tema maior desse salmo também é gratidão. Só que este salmo nós temos o autor e temos a situação que moveu ele a escrever este salmo, né? Quando você lê aqui, essa parte que está aí no seu salmo, tem um título dado pela Sociedade Bíblica, ó, provai e vede, provai que o Senhor é bom, melhor dizendo, né? Mas o título no original, e destaca o autor e a razão e a ocasião, é assim: Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso ele se foi. Para a gente lembrar aqui o que está acontecendo, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 21, 3 a 15, você pode voltar lá um pouco, ou pode apenas ouvir. 1 Samuel 21, relata aqui a situação que Davi estava vivendo. Ele estava fugindo aqui da perseguição de Saul, e nessa ocasião, ele nessa fuga, ele foi ao encontro de um sacerdote lá, Aimeleque, né? E ali ele pediu que desse alimento, ele estava sozinho, pediu alimento, fugindo dali, foi embora, deixou, e aí ele foi se refugiar aqui com o rei de Gate. Gate era um dos territórios dos filisteus. Os filisteus, eles eram um grupo só, os filisteus, mas eles eram divididos em 5 condados, 5 principados. Um deles era Gate, e ele então foge, tanto é que ele era inimigo dos filisteus, e ele teve que fugir onde? Onde que o Saul não ia perseguir ele? Entre os filisteus. E ele vai para essa cidade. Mas como que ele, o inimigo dos filisteus, vai conseguir sobreviver diante ali daquela situação? Aí é quando ele se finge de louco, né? Então está aqui, olha, o que acontece? Quando ele chegou lá entre os filisteus, diz aqui o versículo 11, porém os servos de Aquis, que era o rei de Gate, lhe disseram, este não é Davi? Davi vai se esconder no meio dos leões. Este não é Davi, o rei da sua terra? Ele não era rei, mas louvavam tanto ele, né, de Israel por causa das batalhas que ele vencia, que ele estava sendo lá engrandecido. Olha só, não é este o Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava, olha, até o cântico que cantavam em Israel, eles sabiam lá. Não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Não é esse daqui? Que situação que Davi ficou.
Davi guardou estas palavras, está no verso 12, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, o rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgravatava nos postigos, nas portas ali, nas colunas, e deixava correr saliva pela barba. Ele se fez de louco. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco, por que me o trouxeste a mim? Agora, pensa vocês, vamos analisar aqui racionalmente. Seria normal, natural essa atitude de Gate ignorar um homem que feria os seus 10 milhares, lá como o povo cantava, inimigo, ele aproveitar a ocasião para matar. Mas ele não fez isso, né? Ele falou: olha, eu já tenho muito louco aqui, leva esse homem para longe, né? Faltam-me a mim doidos, diz aqui no verso 15, para que trouxesseis este para fazer doidice diante de mim, há de entrar este na minha casa. Ele refutou Davi, mas não fez nada contra ele. Davi percebeu o quê? Que isso era cuidado de Deus. Na verdade, era Deus preservando a vida dele. O mais natural era que o rei de Gate matasse ali o grande inimigo, que era o vencedor de batalhas, que matou muitos milhares dos filisteus, inclusive. O mais natural era ele matar, mas ele não matou. A quem que Davi vai agradecer? A Deus. Tem coisas que seriam tão natural acontecer contra a vida da gente, mas não aconteceu nada. A gente às vezes atribui isso ao acaso, que naquele dia não sei o quê, ou que aquela ocasião, parece que não me viram. Não é bem assim. O Senhor é que preservou ali a vida de Davi diante daquele rei. O Senhor é que fez com que aquela atitude de Davi convencesse aquele rei filisteu a não mandar matá-lo. Então Davi reconhece isto. E é por isso que ele escreve, portanto, o Salmo 34. Né? Aí nós situamos o que ele fez. Né? Aí ele vem aqui no Salmo 34, a partir do verso 1, ele diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre, continuando aqui na folha seguinte, estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ou seja, ele está bendizendo ao Senhor, ele reconhece que aquela situação ali foi um livramento de Deus, ele não ser morto pelo rei filisteu. O rei filisteu tê-lo poupado ali, não ter aproveitado aquela ocasião para matar ele, que era um inimigo terrível, um guerreiro, né, muito conhecido. Então essas palavras do Salmo são fruto desse livramento que ele experimentou, né? E como eu disse, às vezes nós às vezes saímos de situações, experimentamos certos livramentos e nós depois exaltamos a estratégia usada ou as pessoas que nos ajudaram que aquela situação não fosse grave contra nós. Nem sempre nós temos um reconhecimento claro de que não foram pessoas, foi Deus. Não foi a estratégia, foi Deus. Não é um acaso, foi Deus. Para Davi isso era muito claro. Ele podia ter saído dessa situação e depois contado uma história assim: olha, eu fui lá nos filisteus, aí me fiz de louco lá e olha, convenci o rei e não aconteceu nada. Mas ele sabia que não foi isso. Foi Deus. Por isso que ele diz aqui: bendirei o Senhor para todo sempre, né? E ele aqui exalta a Deus dentro dessa realidade, né? Então ele se safou daquela situação. E ele inicia o Salmo expressando um voto particular para com Deus, né? Aqui ele faz um voto: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Às vezes a gente esquece, às vezes nós fazemos também assim, sem pensar muito, nós fazemos alguns votos.
puxa, nunca mais eu vou deixar de fazer isso, nunca mais, agora não vou deixar mais de ler a Bíblia, agora não vou mais deixar de participar do culto, disso, daquilo. Mas às vezes são palavras que saem naquele momento, sem perceber que você está, de certa forma, ali emitindo um voto, né? Emitindo uma palavra diante de Deus. E Davi aqui ele está fazendo um voto em todo o tempo, né? Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Era um voto. Conforme o verso 2, Davi faz desse livramento uma oportunidade também de testemunho, né? No verso 2 ele diz assim: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ele ia testemunhar disso, e isso ia ser um motivo de testemunho. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. E também, diante dessa sua experiência, ele convida também todos a engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. A gente imagina Davi, ele compartilhando isso, ele convidando aqueles que estavam ao seu lado a exaltar também ao Senhor. Por quê? Por causa do benefício, do livramento que ele experimentou. Às vezes nós não temos essa disposição de sempre compartilhar, às vezes com pessoas à nossa volta, o que Deus tem feito, que livramento nós tivemos, como que Ele cuidou de nós. Mas Davi aqui, ele manifesta isso, né? Ele engrandecei o Senhor comigo, né? E todos a uma exaltemos o nome. É um convite de Davi a que outros, juntamente com ele, agradecessem a Deus por esse cuidado. Nos versos 4 e 6, nós podemos ter uma noção do que se passou no seu íntimo durante aquela situação que ele viveu diante do rei Aquis, né? Ele diz aqui no versículo 4, ele está agora reportando aqui mais ou menos o que aconteceu, sem falar explicitamente o que aconteceu. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A gente imagina que naquela hora que Aquis, que ele foi colocado diante do rei filisteu, e mesmo ele se fazendo de louco, ele devia estar em oração: Senhor, ajuda que esse homem não me mate. Ele estava fazendo a parte dele, mas estava falando: Senhor, me ajuda. Né? Então busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, aí ele novamente ele testemunha: contemplai-o e sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ou seja, ele pega a experiência que ele viveu e ele fala para outros: confia no Senhor, né? Contemplai o Senhor, busca Ele, olha para a face dEle. Situação está difícil? Olha para Ele, busca a sua face. Contemplai-o e sereis iluminados. O Senhor vai atentar para vocês e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. E a experiência dele, no verso 6, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Testemunho de Davi, né? Clamou este aflito e o Senhor o ouviu. Naquele momento, ali enquanto ele se fingia de louco, ele clamava, né? Intimamente ele clamava a Deus. E aí no versículo 7, ele aqui expressa, né, a sua conclusão diante disso, né? Ele quer que os que com quem ele compartilha creiam em Deus, né? Que Deus é presente, poderoso para ouvir, para atender. E ele aqui no verso 8 diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Há dois momentos na Bíblia em que o Senhor se expõe à prova. Um deles é esse aqui. Prove que o Senhor é bom. Se você conhece alguém que seja mesmo incrédulo, está passando por lutas, você pode dizer para ele: olha, prove a Deus, você vai ver como Ele é bom. Busca o Senhor, você vai experimentar a bondade, o cuidado dEle, um livramento, um alívio que venha da parte dEle. Prove nisso. Outra questão que Deus se põe à prova é nos dízimos. Provai-me, né? Lá em Malaquias ele também se expõe à prova. É interessante, né? Eu posso provar a Deus, pelo menos essas duas situações, a Bíblia diz que ele se expõe à prova, né? Aqui
No verso 10 de Malaquias 3, ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, né? Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos semidentes. Então, provai-me nisto, né? Com respeito aos dízimos, com respeito à bondade de Deus. Deus se expõe a essa prova. E aqui ele coloca dessa forma, né? No verso 7, ele diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, né? Alguns, às vezes, pronunciam errado esse versículo, né? Aos anjos do Senhor acampam-se. Não, aqui não são os anjos, não. Aqui é o anjo. E quando se fala do anjo do Senhor, está se referindo à pessoa do próprio Senhor, né? O anjo do Senhor. E aqui se refere a isso. Então, não é os anjos se acampam ao nosso redor e nos livram. Não, é o anjo do Senhor. Se refere aqui ao próprio Deus, o Deus que se acampa, Deus que está sempre à nossa volta. Por isso que lá ele diz, lá no salmo anterior, o salmista diz, né? Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Né? Lá no Provérbios diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então não tem lugar onde os olhos do Senhor não estejam. Onde ele algo que aconteça e que ele não participe. E aqui ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Muito bem, aí ele expõe essa questão aqui da prova. No versículo 9, ele faz uma outra colocação, né? Ele exorta o povo a contemplar o Senhor, né? No versículo 5, contemplai-o, né? É uma exortação dele. No verso 8, ele exorta a provar e ver que o Senhor é bom, é uma outra exortação da parte dele aqui, da experiência que ele viveu. E nos versos 9 a 10, é uma exortação a nós temermos o Senhor. Aqueles a quem que ouviam, né, esses cânticos que estavam à sua volta, temer ao Senhor. Então ele aqui exorta assim, no verso 9 em diante. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Temei o Senhor. É interessante isso, porque ele está se dirigindo aqui, ele não está se dirigindo aqui a incrédulos. Os cânticos em Israel eram cânticos que eram para o próprio povo, um povo que já conhecia a Deus. Só que apesar de conhecer a Deus, pode, na nossa vida, no nosso coração, não haver temor de Deus. Então, quando nós como cristãos não experimentamos na nossa vida o temor a Deus, isso é alguma coisa muito complicada. Por quê? Porque o temor a Deus é um dos meios de nós nos preservarmos do pecado, dos erros, das teimosias. É uma das coisas que nos levam ao arrependimento, nos leva a gente a rever a nossa conduta. Quando não há temor, é que nem filhos que não respeitam o pai. Tudo que o pai fala, ele diz, tudo bem, ele ouviu e se obedecer está bom, se não obedecer ele também não vai ficar aborrecido, ele não vai ficar se culpando por isso. Mas quando há o temor de Deus, quando há o respeito, desse temor a Deus, a pessoa se preocupa quando ele faz alguma coisa que não está de acordo com a vontade de Deus. E ele diz aqui, temei o Senhor, vós os seus santos. Por quê? Mesmo os seus santos, mesmo aqueles que são fiéis a Deus, podem ali não estar exercitando o temor como devem. Muitas vezes nós deixamos de fazer muitas coisas erradas, por quê? Por causa do nosso temor a Deus. Porque nós olhamos para a Bíblia, vemos ali as disciplinas de Deus, vemos ali os castigos de Deus. O que a gente faz? Eu não quero sofrer isso, eu não quero sentir isso na minha vida. Então o temor a Deus é algo necessário para a nossa vida. Uma criança, por que a criança vai lá e toca, e se ela vê uma tomada, ela põe o dedo na tomada? Porque ela é ignorante, ela não sabe o que é medo ainda daquilo ali. Às vezes ela vai ter medo depois que ela colocar o dedinho, ela sentir alguma coisa, talvez ela nunca mais ponha a mão, porque aí ela vai ter medo.
Mas o temor a Deus é algo que nós precisamos exercitar. Temos que ter temor a Deus. É o temor a Deus que vai nos proteger de cometer muitos erros na vida. Então, o cristão tem que ter temor de Deus. A princípio da sabedoria é o temor. E aqui ele está exortando aos próprios que já criam a ter temor a Deus. Temei o Senhor. Vós quem? Os incrédulos? Não, os seus santos. São esses que têm que ter também o temor a Deus. E ele fala que isso é bênção, pois nada falta aos que o temem, né? Os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então, vêm as bênçãos decorrentes de tudo isso, né? No versículo 11, ele se dispõe a uma coisa interessante, né? Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor de Deus, né? O temor de Deus precisa ser ensinado, e nós precisamos aprender o temor de Deus, conforme ele diz aqui, né? E a seguir ele aponta pelo menos 4 evidências práticas do temor a Deus. 4 evidências práticas aqui ele aponta, né? Então ele aponta, por exemplo, aqui, o refrear a língua do mal, né? Está aqui no verso 12 e 13, né? Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Aí no 13 ele diz, refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Alguém que teme a Deus, de fato, ele toma cuidado com a língua. Porque ele sabe que ele pode vir a sofrer consequências por causa da língua. Às vezes nós falamos demais, né? E às vezes falamos coisas que não devem, às vezes falamos mal de alguém. Então ele diz aqui, se o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem, refreie a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Então nós vemos aqui, como que é que eu pratico o temor a Deus? Tendo cuidado com a minha língua. Eu posso me dar mal por causa da minha língua, né? É interessante que, isso é uma coisa muito curiosa, né? Quem fala sempre acaba saindo da pior. Quando Jesus falando o que ele ia acontecer com ele ia ser entregue, ele ia sofrer na mão dos homens e tal, quem foi que falou para ele, ou melhor, quem pensou assim, não faça isso, Senhor? Quem foi que disse para ele? Vocês lembram? Pedro. Mas será que foi só Pedro que pensou isso? Todos eles podem ter pensado. Mas Pedro falou. E é Pedro que foi repreendido. Então isso é uma coisa interessante, né? Uma coisa é eu pensar as coisas, já não devia pensar. Eu pensar o mal de alguém, eu já não devia pensar. Eu acusar alguém, aqui na minha mente, eu já não devia acusar. Mas se eu falo, isso se torna ainda mais grave. Lá no Antigo Testamento, certa vez, o povo estava revoltado com Moisés, com Arão, eles eram os cabeças, eles que guiavam. Aí um dia, até a irmã deles, Miriam, falou, que negócio é esse? Só o Moisés manda? Só o Arão e Moisés que mandam aqui? E ela, com certeza, muitos pensavam como ela, sobre a autoridade de Moisés sobre o povo. Muitos pensavam. Mas quem foi falar isso? Miriam. O que aconteceu com Miriam? Vocês lembram? Ficou leprosa, né? A lepra caiu em cima dela lá. E ela teve que ficar afastada. Moisés intercedeu por ela, então ela ficou curada. Muitos pensaram que ela falou, só que não falaram, ela falou. Então, gente, guardar a língua é cuidar da alma. Cuidar da língua é temor a Deus. Então, nós precisamos, então, aqui, a primeira coisa que ele coloca como prática aqui sobre o temor a Deus, essa questão de refrear a língua do mal.
Outra coisa, no início do versículo 14, ele diz assim, aparta-te do mal. Né? Nem sempre nós nos apartamos do mal. Apartar é ficar distante do mal. Às vezes a gente, talvez nem entre no mal, mas fica ali pertinho, fica ali na beiradinha. E aqui ele está dizendo, aparta-te do mal. Né? Paulo vai mais longe, lá escrevendo uma das cartas, ele fala, fugir da aparência do mal. Aqui o salmista está dizendo aqui, Davi, aparta-te do mal. Então, a gente precisa, às vezes, se apartar. É mal? Deixa eu evitar. É saudável. Isso é temor a Deus. Se não houver temor a Deus, eu não vou me preocupar muito com o que eu falo. Aí porque eu sou muito sincero, né? A gente tem até uns argumentos interessantes. É que eu sou muito sincero. E pronto, eu falei. Fala. Então nós temos que ter cuidado com isso. Sinceridade é uma coisa. Imprudência, falar mal, é outra coisa. Então, também, apartar-se do mal aqui também é uma das formas aqui de praticar o temor a Deus. No mesmo versículo 14, também diz também o que é temor a Deus. É a praticar o que é bom. Pratica o que é bom, isso é temor a Deus. Às vezes a gente nem está com vontade de praticar o que é bom. Às vezes nossa vontade é... Nosso coração é mau. A gente quer praticar, às vezes, é a vingança, é dar o troco, é assim que a gente quer. Mas o temor a Deus, às vezes, fala para a gente, não vou fazer isso, porque isso depois vai vir contra mim mesmo. Temor a Deus. Né? Pratica o que é bom. Mesmo que você não queira, pratique o que é melhor. Temor a Deus, o temor a Deus é essa força que me move a eu, às vezes, fazer o que eu não quero, né? Fazer o que eu não quero, não fazer o que eu quero, é o outro lado, é não fazer o que eu quero, porque vai desagradar a Deus. Então, o temor a Deus é um instrumento precioso para o cristão. Por falta de temor a Deus, acontece muita coisa errada na vida do homem, muitas falhas, muitas escolhas, muitas decisões. Por quê? Porque não pensou no temor de Deus, porque se pensasse, não faria o que fez, não escolheria o que fez, não ia se dar ao prazer naquilo que ele achou que era bom. Então, temor a Deus. E também, aqui nessa mesma prática, ele diz aqui para procurar a paz e esforçar-se por alcançá-la. Quem teme a Deus deve evitar as encrencas, deve evitar os conflitos. Quem teme a Deus procura a paz. E ele coloca, empenha-te por alcançá-la. Esse texto aqui, se nós formos verificar depois, ele está sendo citado lá na primeira carta de Pedro, ele cita isso também, sobre busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Paz não é fácil, não. Paz não é simples. Às vezes, para você ter paz, você tem que se esforçar. A gente quer uma paz que ela caia do céu assim, olha, a paz caiu para você. Não. Às vezes, a paz você tem que ceder, tem que renunciar, tem que abrir mão, tem que deixar para lá, tem que engolir sapo. Para você ter paz, você tem que... Senão, você não vai ter paz. Ah, mas eu fiz porque na hora eu queria fazer. Tá bom, só que o resultado depois você vai vir um resultado depois. Então, a paz tem um preço. A paz tem um preço. Por isso que ele diz aqui, procura a paz. Ele podia apenas dizer, procura a paz, ponto. Mas ele continuou. E empenha-te por alcançá-la. Se esforça. Esforço. Então, esses elementos são elementos que é a prática do temor a Deus, né? Essas coisas. Segundo o testemunho de Davi, e obviamente do Espírito Santo, né? Os olhos do Senhor atentam para os justos, para aqueles que são justificados. Novamente, ele menciona isso daqui que é mencionado em outros salmos, como no 33. Ele diz aqui, os olhos do Senhor repousam sobre os justos.
e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então Deus tem prazer no justo. Quem são os justos? São aqueles que não têm pecado? Não poderia ser, porque aí não tem ninguém, né? Os justos são aqueles que buscam a Deus, né? Hoje nós temos a doutrina da justificação. Aqueles que creem em Jesus, aqueles que nasceram de novo, são justificados, ou seja, são declarados justos. Mesmo sem o ser, pela fé em Jesus, porque ele crê em Jesus, porque Jesus é o Senhor da vida dele, eles são declarados justos. E estes, diz aqui, os olhos do Senhor repousam sobre eles, sobre esses que são os justificados, tá? Diz aqui no verso 15, os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Davi experimentou isso, né? Por isso que ele está dizendo. E Davi sabia que ele não era um homem perfeito, ele não era alguém inocente. A gente às vezes é inocente em uma situação ou outra particular, naquele particular podemos ser inocentes, mas inocente de natureza nós não somos. Então ele aqui coloca aqui sobre essa realidade. Inclusive ele continua aqui no verso 17 dizendo, né? Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Os justos, esses que buscam ao Senhor, eles recebem um cuidado de Deus, uma atenção especial. E é preciso a gente buscar a Deus para experimentar essa realidade. Por isso que ele aqui no 18 ele coloca, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Os soberbos, aqueles que são de olhos altivos, não é o caso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, né, que são pessoas que se quebrantam, que se derramam, que reconhecem a dependência de Deus e salva-os de espírito oprimido. Então Deus tem um cuidado para com os mais frágeis, né? Então a gente às vezes não é nem questão de ser frágil, mas se colocar na condição de fragilidade, né? Às vezes alguém que é muito poderoso na terra pode se tornar a pessoa mais humilde do que a pessoa mais simples que existe. Então essa humildade, esse quebrantamento é uma condição do espírito, da alma da pessoa. E aí ele continua, verso 19, dizendo, muitas são as aflições do justo. Bom, então, quando ele diz daqui que o Senhor ouve os justos, não quer dizer que o justo seja alguém que não sofre nada. Não. Ser justo aqui, ser um cristão, não elimina, não tira da gente toda a dor e sofrimento que a gente às vezes vai passar. Ele diz aqui, muitas são as aflições do justo. É verdade. Como cristão, a gente tem problemas. O cristão ele fica desempregado. O cristão, às vezes, alguém fica doente na família. O cristão, às vezes, adquire um câncer. O cristão está sujeito a tudo. Não tem imunidade a nada disso. Muitas são as aflições do justo. Jesus também falou isso. No mundo tereis aflições. Mas ele continua, mas o Senhor de todas o livra. Ou seja, o Senhor assiste, o Senhor, esse livrar, não é questão que o Senhor vai curar todas as situações, mas em todas elas o Senhor vai dar o seu alívio, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai dar a sua assistência. Preserva-lhes os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Isso daqui é uma palavra também que aconteceu com Jesus, né? Aqui, na verdade, Davi estava, talvez sem se dar conta, estava dando uma palavra aqui acerca do Messias. Jesus foi morto e nenhum dos seus ossos foi quebrado. E isso é mencionado quando já na cruz, né, já estava lá horas, e aí o que acontece? Os romanos, quando os prisioneiros estavam crucificados, porque essa era uma morte, era um castigo romano. Os romanos matavam por crucificação determinados crimes hediondos, era crucificação. Os homicidas que estavam lá foram mortos, crucificados por conta dessa condenação.
Só que quando passava algumas horas lá, o que acontecia? Para eles morrerem mais rápido, o que eles faziam? Eles batiam com aquela lança de ferro, aquela lança pesada na perna, quebrava a perna de quem estava crucificado, e com isso o peso ficava maior ainda no tórax, no tronco, e a morte vinha mais rápido. E eles fizeram isso nos ladrões, mas quando eles foram fazer isso em Jesus, o centurião percebeu o seguinte: não, ele já está morto. E para mostrar que ele estava morto, eles feriram Jesus no lado de onde saiu a água, e aí ele comprovou que Jesus estava morto, porque já não era mais o sangue que escorria, mas já era o aguado. Então Jesus não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Então Davi aqui nesse salmo ele está citando alguma coisa referente ao Messias, ainda que ele não soubesse, mas ele está falando sobre uma preservação de Deus. Então esse justo também se refere aqui à própria pessoa do Filho de Deus. E ele vai aqui para o encerramento do salmo, né? Ele diz aqui: o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Esse é o fim, né? O fim que a gente quer dizer é a conclusão de tudo. Quando nós olhamos para o mundo hoje, a impressão que dá é que não, que o ímpio vai se dar muito bem, tem se dado muito bem, vai se dar muito bem, e quem é fraco, quem é justo, quem crê, espera em Deus, vai sofrer e pronto. Então aqui é uma palavra para um resultado final da vida, né? O infortúnio matará o ímpio. O ímpio ele não tem salvação, o ímpio ele não tem saída. Então ele vai sofrer por conta da sua impiedade, e os que odeiam o justo serão condenados. Então isso é um resultado final da história. Não tem como. Então, às vezes, nós olhamos para a vida hoje e muitos falam: olha, não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser fiel a Deus. Muitas coisas parece que não tem muito valor. Você olha para o lado, vê tanta gente má se dando bem dentro da visão humana, e você olha, às vezes, para o povo de Deus, às vezes tão sofrido. A gente olha lá para o Oriente, lá para a igreja perseguida, a gente fala: olha só, vale a pena? Né? Muitos morrendo, mas o resultado final é que os ímpios perecerão, e os justos serão salvos, os justos irão ser preservados. Então isso no que diz respeito a um resultado final da história. Aqui no 22 ele conclui dizendo: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Então ele está tratando aqui do aspecto final da história, né? Que no final, o justo vai se dar bem. No final, os fiéis serão preservados, e não aqueles que não creem. Ok? Então é um salmo que manifesta aqui a confiança de Davi no livramento dele com respeito ao rei Aquis, o filisteu, mas também ele descreve toda essa questão sobre o temor a Deus, sobre a sua confiança no Senhor, sobre esse cuidado de Deus com os justos. Foi um cuidado que ele experimentou naquela ocasião e que ele procura passar através do cântico aqui. O cântico era uma forma de testemunhar, né, o que estava, uma experiência que ele viveu. Assim como também nós temos aqui nos nossos hinários, temos hinos que são assim. Nós temos lá o Castelo Forte, escrito por Martinho Lutero. Quando ele fala Castelo Forte, o nosso Deus viveu uma época de perseguição, de luta, então ele escreve: Castelo Forte é o nosso Deus. O outro autor lá escreveu o hino 108, né? Como é que é lá? Sou feliz, né? Embora me assalte o cruel Satanás e tudo, sou feliz. Ele vai declarando a felicidade dele a despeito de toda a tristeza. São experiências que eles viveram e que ficam como um testemunho. Assim também é nos cânticos, os salmos, e assim é o Salmo 33, o Salmo 34, como nós lemos até aqui. Alguém quer fazer alguma observação, alguma colocação?